Missionário Adelino de Carvalho. É madrugada, paz e luz para você, meu irmão, minha irmã de fé. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. É madrugada de sábado e um ótimo sábado para todos. Que maravilha, né? Ontem, sexta-feira, foi um dia muito forte, a última sexta-feira do ano, em todos os nossos santuários no Brasil. Foi muito forte ontem, oração forte dos profetas, profetisas e pessoas que ontem começou a sua corrente. É impressionante a quantidade de pessoas que, neste tempo agora, estão buscando por Deus. Pessoas que estavam afastadas, pessoas que estão voltando para os braços do Pai, como o filho pródigo, que abandonou a casa do pai, foi se aventurar no mundo, sofreu, mas quando ele voltou para a casa do pai, o pai recebeu ele de braços abertos. E assim eu tenho visto, nesses últimos tempos, pessoas que tiveram experiências com Deus, voltando para os braços do Pai. E pessoas que estão vivendo nesse mundo, um mundo vazio, triste, um mundo muito conturbado, com muitos problemas, aflições. Muitas pessoas procuram a paz, não têm encontrado, lares que estão sendo destruídos, jovens, crianças. Eu vejo que o trabalho que realizamos no santuário é um trabalho que tem resgatado muitas famílias através das crianças. Uma criança falou assim para o pai dela, porque ela foi no Pipofest, participou, o pai dela não era do santuário, nem a mãe, e ela recebeu um convite, e a pastorinha foi lá, conversou com os pais levou a criança, é bem pertinho do santuário, liberou que a criança fosse e participasse. E aquela criança levou os pais para a igreja. Aquela criança, ela vivia dentro de casa com uma confusão muito grande, conflitos. Às vezes ela presenciava a discussão dos pais, muita dificuldade. E um dia aquela criança falou assim: papai, mamãe, eu quero que vocês me levem para o santuário. E quero que vocês vão também para que Deus possa mudar a nossa casa, a nossa vida. Aquela criança foi um instrumento de Deus. Hoje aquele pai, aquela mãe, frequentam o santuário, firmaram com Jesus. Olha para você ver que bênção, né? Que é o trabalho que a gente realiza com as crianças no santuário. Vem agora a EBF, que é a Escola Bíblica de Férias das Crianças. E todos os santuários vão ter atividade para as crianças, para que os pais possam levar as crianças e também cuidar da educação espiritual dos seus filhos. É muito importante isso. Hoje, sábado, dia 27 de dezembro, ontem nós tivemos uma sexta-feira forte e hoje, sábado, o Monte Manaim abre as suas portas para receber os discípulos que vão receber a capa apostólica. Que glória! Vou dizer para você que uma data como esta vai ficar marcado na história da igreja. Os 50 anos de ministério do apóstolo foram 50 anos marcados com grandes milagres, grandes provas, lutas, mas também grandes conquistas. Monte Manaim é uma resposta de Deus.
O primeiro encontro no Monte Manaim foi com 70 discípulos. 70 discípulos. E hoje o Monte Manaim recebe uma multidão muito grande. Quantos e quantos testemunhos de cura, milagres, através dos atos proféticos, na Gruta dos Milagres, no altar do Pai, no altar onde tem os castiçais, Moshá Beloim, diante da espada do arcanjo Miguel, no tabernáculo, no rio sagrado, na fonte de Gideão, na fonte de Ana, os 7 mergulhos, no altar da Bíblia, no vale de Elim, e agora o mirante. Pela primeira vez, e o primeiro ato profético que vai acontecer com 70 discípulos que vão receber a capa apostólica. É uma data assim especial que vai ficar marcado na vida de cada irmão, cada irmã, cada profeta, profetisa, que vão ter essa graça de receber das mãos do apóstolo Adelino de Carvalho a capa que você vai levar para sua casa. Cada discípulo que vai receber a capa vai levar para casa esta bênção grandiosa. Vai começar o ano assim, uma outra visão. A capa apostólica sobre o ministério do apóstolo. Ele já contou o testemunho dele várias vezes. Quando ele começou o ministério dele com muita luta, quando ninguém acreditava, ainda muito jovem, passando por muita dificuldade. Mas naquele momento ali, Deus sustentou ele de pé. Ele não desistiu. Tem pessoas que no meio da sua caminhada ela desiste. Ela tenta de novo, não dá certo, ela desiste. Tenta de novo, não dá certo, ela desiste. E apareceu vários motivos para que o apóstolo abandonasse tudo, no meio da luta. Mas no momento que estava na luta, ele lembrava da capa que ele tinha recebido de Deus. E sobre a capa tem esta unção grandiosa do ministério apostólico, cobrindo, guardando, sustentando, fortalecendo, dando sabedoria para vencer. Me lembra muito Jesus, Filho de Deus, com seu manto, sua capa vermelha. Lembra muito do profeta Eliseu, que depois da capa, o ministério dele cresceu muito. E Deus usou ele para fazer milagres extraordinários, ao ponto de reis ficarem preocupados com a força sobrenatural que havia no ministério de Eliseu. Elias, que também foi muito usado, e era um profeta que causava medo nas pessoas, nos adversários, Nos adversários. Tamanho poder que Deus havia dado para Elias, aonde ele, consertando o altar, clamou por Deus e o fogo desceu e matou os inimigos. Há um mistério, há uma força, há um poder. Que Deus abençoe a todos os discípulos que recebeu essa revelação, os primeiros 70, Os primeiros 70, porque o Monte Manaim recebeu os primeiros 70 discípulos e hoje multiplicaram. E hoje acontece dos 70 discípulos receberem a capa apostólica. E vai multiplicando, porque a obra precisa crescer, expandir para o Brasil e o mundo. E que o ano de 2026 venha ser o ano da porção dobrada, de poder, de unção, de sabedoria, de glória, no ministério desta obra forte, que cresce a cada ano. Sábado, dia 27 de dezembro,
E amanhã é domingo, né? Amanhã é domingo, em todos os santuários nós temos aí a Santa Ceia e estamos preparando para a grande vigília da virada do ano. E muitos irmãos vão ter esse orgulho de receber os profetas, profetisas no altar com a capa apostólica. É você olhar para o altar e você ver no profeta, na sua profetisa, o apóstolo no altar. Porque a unção, ela faz a diferença. E eu creio na força desta unção. Eu creio nesse poder apostólico. Eu creio no que Deus pode fazer na vida daqueles que sacrificam e creem no poder de Deus. Amanhã, domingo, tem Santa Ceia às 7 da manhã, tem santuário que tem horário das 10 às 15 e também às 18 horas. E vamos preparar, viu? Para a grande vigília, em todos os santuários sede nós teremos a vigília. Tem muitos irmãos que preparam para receber o novo envelope do dízimo, o livro da nossa apóstola que está sendo um sucesso, né? Prospere sendo sócio de Deus. A nova folhinha que muitos irmãos já estão colocando na sua casa. E é isso aí. Que Deus abençoe todos os evangelistas que amam fazer esse trabalho de evangelização. E como diz a palavra de Deus, quem ganha almas, sábio é. Vamos orar? Eu quero orar e pedir a Deus pela sua vida nessa madrugada de sábado e o amanhecer do dia no Monte Manaim, a coisa mais linda, a glória de Deus no Monte Manaim. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, neste momento eu quero te louvar, te agradecer pela vida, meu Pai, de todos os nossos irmãos e irmãs nesta madrugada que estão de joelhos em oração comigo. Obrigado pela revelação desta obra. Obrigado, Senhor, pelos 70 discípulos, os primeiros 70 discípulos, Pai, que vão estar recebendo a capa apostólica no Monte Manaim, lá no Mirante, diante daquela montanha sagrada, o rio sagrado, a fonte de Ana e a fonte de Gedeão, Pai. Abençoe os nossos irmãos, abençoe o sábado, o trabalho de evangelismo, o Pipofest, o trabalho das crianças, aqueles que estão, meu Pai, viajando para poder estar no Monte Manaim, para ter um encontro com o nosso apóstolo Adelino de Carvalho, a nossa apóstola Sol. Abençoe todos que estão, meu Pai, em viagem. E abençoe o nosso domingo, a Santa Ceia em todos os nossos santuários. Eu te agradeço pelo ano vitorioso que tivemos e já preparando para o ano de 2026, que é a força dobrada do Arcanjo Miguel. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ouvir este louvor maravilhoso, vamos? Deus abençoe a todos. Paz e luz. Quando a capa me cobriu, chorando eu estava, tão fraco e perdido, no mundo eu vagava. Quando a capa me cobriu, doente eu sofria, não tinha alegria. Quando a capa me cobriu,